Oi pessoal, tudo jóia? Sejam bem-vindos à nossa aula prática sobre toxoplasmose. Eu sou Clevson Martins, estudante do 8º período do curso de Ciências Biológicas e monitor da disciplina de Parasitologia. Caso alguém não tenha, ou não esteja no grupo do WhatsApp, eu disponibilizo aqui o meu e-mail para que vocês possam tirar as dúvidas referentes a essa aula. Hoje nós vamos discutir sobre os aspectos morfológicos do parasito. A gente vai falar também sobre o seu ciclo biológico e os principais métodos diagnósticos, e a gente vai fazer uma breve discussão sobre os modos, como essa doença pode ser transmitida e de que forma nós podemos preveni-la. Bom, diferente de outras protozooses, como a malária, em que a gente tem ali diferentes espécies causando aquela doença, a toxoplasmose ela é causada por uma única espécie de protozoário, que é o Toxoplasma gondii. E esse protozoário ele é capaz de infectar qualquer célula nucleada das mais de 300 espécies entre mamíferos e aves que ele parasita, incluindo aí a nossa espécie. Popularmente, a toxoplasmose ela é conhecida como doença do gato. E a gente vai entender aqui nessa aula a importância desses felinos no ciclo biológico desse parasito. Bom, o Toxoplasma gondii ele faz parte do supergrupo Chromalveolata, do grupo Alveolata e do subgrupo Apicomplexa. Aqui dentro do grupo dos apicomplexos estão diferentes protozoários que têm como a principal característica uma estrutura que é chamada de complexo apical, que fica aqui mais próximo dessa região anterior do corpo do parasito. O complexo apical ele é formado por anéis apicais, um anel polar, um conoide, e aqui a gente consegue ver bem o conoide nessa imagem de microscopia eletrônica, os micronemas e as rópteras. E qual é a função desse complexo apical? Bom, a gente tem basicamente duas funções. Tanto a penetração desse parasito nas células hospedeiras, como também a formação e a manutenção de um vacúolo parasitóforo dentro daquela célula. E esse vacúolo parasitóforo é onde esse parasito ele vai se desenvolver, se multiplicar. Tá? Mas não somente o complexo apical é importante para a manutenção da integridade desse parasito. A gente também tem outros componentes celulares, como os grânulos densos e o apicoplasto. Bom, esse parasito, como a gente pode ver, ele possui aqui a sua membrana externa, mas sob a membrana externa a gente tem uma dupla membrana, que é o chamado complexo interno da membrana. E essa dupla membrana ela apresenta fenestrações. A gente tem aqui uma fenestração mais posterior e uma fenestração aqui mais mediana. Essa fenestração mediana é o que vai originar o microporo. E esse microporo é por onde esse parasito vai conseguir fazer ingestão de partículas que estão ali suspensas dentro daquele vacúolo parasitóforo. Bom, e agora a gente vai falar sobre cada uma dessas estruturas de maneira mais detalhada. Aqui a gente tem dois anéis apicais e aqui um anel polar. E partindo desse anel polar, a gente encontra 22 microtúbulos, que se estendem até cerca de 2/3 do corpo do parasito. Aqui a gente tem mais 2 microtúbulos que entram dentro dessa outra estrutura, que é o chamado conoide. O conoide é uma estrutura cilíndrica, oca, e que é protrátil. E o que acontece? O parasito, quando ele se aproxima daquela célula hospedeira, ele consegue fazer com que esse conoide se protraia e se fixe naquela célula daquele hospedeiro. Uma outra estrutura bastante importante são os micronemas. Os micronemas são essas organelas aqui em forma de bastão, e dentro desses micronemas a gente tem diferentes proteínas com domínios adesivos, como por exemplo as integrinas. E qual a principal função? Os micronemas, quando eles estão próximos, quando a célula, o parasito está próximo de uma célula hospedeira, os micronemas liberam o seu conteúdo, fazendo com que aquelas proteínas reconheçam a superfície do hospedeiro e fiquem aderidos a ela. E assim a gente tem uma possibilidade para que uma outra organela possa participar, que são as rópteras. As rópteras são essas organelas que estão presentes aqui nessa imagem, possuem um pH ácido e até agora já foram identificadas 29 proteínas dentro dessa organela. E qual que é a principal função dessa róptera? É a invasão e a internalização desse parasito dentro da célula hospedeira. Então, o conteúdo das rópteras vão ser liberados e assim eles vão conseguir ser internalizados dentro do hospedeiro. Quando isso acontece, o parasito ele vai ficar envolto por um vacúolo parasitóforo. O vacúolo parasitóforo ele é recoberto, a membrana dele
é formado tanto pela própria célula hospedeira, como também por componentes do próprio parasito. Isso é importante por quê? Porque com isso os lisossomos eles não vão conseguir se fundir e, consequentemente, o parasito não vai ser destruído dentro daquele vacúolo parasitóforo. Aqui a gente tem diferentes parasitos, né, dentro desse vacúolo. Esse vacúolo ele tem uma membrana bastante permeável também, fazendo com que a composição iônica que está presente ali no citoplasma e o que está presente dentro do vacúolo se mantenham mais ou menos equivalente. Outras organelas bastante importantes também são os grânulos densos. Os grânulos densos eles estão distribuídos por todo o corpo do parasito. E diferente dos micronemas e das rópteras que liberam os seus conteúdos aqui a partir da região apical, os grânulos densos vão liberar seu conteúdo tanto aqui nas regiões da lateral do corpo, quanto aqui na região mais posterior. E qual que é a principal função, né? Quando o parasito está dentro ali do vacúolo parasitóforo, esses grânulos densos vão ser liberados, fazendo com que aquela região fique metabolicamente ativa. Então a gente vai ter mais uma mobilização de mais íons, de mais proteínas, de mais ATP, tá bom? Então vai tornar aquele ambiente bastante ativo metabolicamente. Bom, existem diferentes formas infectantes, né, do Toxoplasma gondii, e a gente vai começar a discutir um pouco sobre elas a partir de agora. A primeira forma que a gente trouxe aqui são os oocistos. Esses oocistos eles são provenientes de um processo sexuado que ocorre lá no intestino dos gatos, né, dos gatos e dos outros felinos também. São estruturas esféricas e medem aí mais ou menos 12 por 11, né, micrômetros. É uma forma de resistência com uma dupla parede. E aqui dentro, quando os oocistos eles já estão maduros, a gente vai conseguir encontrar 2 esporocistos com 4 esporozoítos em cada um desses esporocistos. Esses esporocistos, se as condições estiverem favoráveis, né, condições de temperatura, de umidade, enfim, as questões de sombreamento também, eles podem permanecer viáveis de 1 ano até 1 ano e 6 meses. Né? Então é uma forma realmente resistente. Mas esses oocistos eles não conseguem suportar condições muito extremas, por exemplo, condições muito frias, condições muito quentes, aí esses oocistos acabam ficando inviáveis, né, para a infecção de outros organismos. Uma outra forma infectante são os taquizoítos. Os taquizoítos eles são encontrados na fase aguda da doença, e é essa forma responsável pela transmissão vertical. Taquis, né, vem do grego rápido, e aí a gente faz aquela relação, né, de taquipneia, taquicardia, tá bom? Isso por quê? Porque esses parasitos eles conseguem se multiplicar muito rapidamente. E é uma multiplicação muito intensa dentro das células que estão sendo infectadas, né, dentro daquele vacúolo parasitóforo. Esses taquizoítos eles têm esse formato aqui, esse formato de arco, né, um formatozinho de banana, com o núcleo mais ou menos central, voltado um pouquinho mais para a região posterior. Esses taquizoítos eles são encontrados tanto nesses vacúolos parasitóforos dentro das células, como também em exudados. Bom, na superfície externa da membrana desses taquizoítos, a gente vai encontrar moléculas, né, proteínas, que estão ligados a um complexo que é o chamado GPI, que é o chamado glicosil fosfatidilnositol. E esse complexo é considerado como um fator de virulência. Por quê? Porque está relacionado aí às melhores condições, né, para o parasito se aderir à célula hospedeira, invadir aquela célula hospedeira e também como um fator que consegue modular a resposta imune daquele hospedeiro. Entretanto, após algum tempo, né, da infecção, o nosso sistema imune começa a reconhecer aquela infecção e passa a liberar a citocina e interferon gama. E isso faz com que haja um grande impacto, né, na replicação do toxoplasma, né, do Toxoplasma gondii. E aí o que acontece? Esses taquizoítos eles vão para o tecido e ali eles vão formar uma estrutura, né, com formas quiescentes. Essas formas quiescentes são os que nós chamamos de bradizoítos. Esses bradizoítos eles se multiplicam de maneira bem lenta, e aí de novo a gente faz aquela relação brad, né, bradipneia, bradicardia. E esses bradizoítos eles estão relacionados com a fase crônica da infecção. Lá nos tecidos, o que vai acontecer? Eles estão envoltos, né, do vacúolo parasitóforo e a membrana da célula que foi infectada, que foi parasitada, vai formar a cápsula de um cisto tecidual.
Esse cisto ele pode ter diferentes formatos. Pode ser arredondado, né, geralmente quando é no tecido nervoso, ou assim mais ovalado, principalmente no tecido muscular, esquelético e cardíaco. Bom, o tamanho desse cisto também é variável, né? Os bradizoitos eles vão continuar se multiplicando ali, mas de maneira muito mais lenta. Então, esse cisto eles podem chegar a uma concentração tão grande de bradizoitos, que podem atingir até 200 micrômetros. São muito resistentes, né, às condições ambientais e também aos medicamentos, e podem durar anos ou até mesmo durante a vida toda, né, desse indivíduo que está com esses cistos teciduais. Bom, um grande problema é que pode haver uma reativação, né, desses cistos. Quando que isso ocorre? Quando há uma situação de imunodeficiência. Né? Aí esses bradizoitos vão ser liberados e vão se transformar novamente em taquizoitos. E aí a gente diz, né, que ocorreu uma reagudização daquela infecção. Bom, aqui eu trouxe uma imagem para a gente fazer a diferenciação entre um bradizoito e um taquizoito. A principal diferença está na posição do núcleo. Enquanto o taquizoito tem um núcleo aqui mais central, um bradizoito tem um núcleo bem mais posterior. Além disso, os bradizoitos têm uma concentração muito mais significativa de micronemas do que os taquizoitos. Em contrapartida, os taquizoitos têm bem mais grânulos densos do que os bradizoitos. Bom, e agora a gente vai discutir um pouco sobre o ciclo biológico, né, desse parasito. Esse é um ciclo bastante complexo e que tem diferentes etapas, né? A gente tem aí a presença tanto de hospedeiros definitivos como também hospedeiros intermediários. Então a gente vai por etapa. Bom, digamos que um gato não imune, ele ingere um oocisto, né, que foi liberado nas fezes de outro gato, e aí os esporozoítos que estão ali nos oocistos, eles vão ser liberados e vão conseguir infectar as células do epitélio intestinal, né, desses gatos. Os esporozoítos, ao entrarem nessas células, eles vão perder o complexo apical e vão se diferenciar numa estrutura que é chamada de esquizonte. O esquizonte é uma estrutura multinucleada e cada um desses núcleos vão originar uma nova célula infectante. Essa nova célula infectante é o que nós chamamos de merozoítos. Os merozoítos eles têm complexo apical e eles vão conseguir infectar novas células. Entretanto, alguns merozoítos vão conseguir se diferenciar em gametas. A gente vai ter os gametas masculinos e os gametas femininos. Os gametas masculinos são bem menores e são móveis e vão ser liberados após a sua produção. Os gametas femininos são bem maiores e não apresentam uma motilidade, né? Então esses gametas vão ficar dentro da célula. Então o que acontece? O microgametócito, né, que é o gameta masculino, ele vai encontrar o macrogametócito e vai fecundar. E ali dentro dessas células do epitélio vai ser gerado um oocisto. Esse oocisto vai ser liberado nas fezes do gato, ainda imaturos, e lá no meio ambiente, quando em condições ideais, né, de temperatura, de umidade, de sombreamento, esses oocistos eles vão esporular, formando aí os 2 esporocistos com 4 esporozoítos em cada um. E aí, o gato vai continuar liberando esses oocistos durante a vida inteira? Não. Geralmente eles liberam, né, na primo-infecção, na primeira infecção que eles têm. E aí essa liberação pode durar de 2 semanas até um mês. Alguns estudos mostram que alguns, né, ainda liberam um pouco mais de tempo, mas geralmente quando um gato desse ele se infecta, por exemplo, na infância, na vida adulta ele já não libera nenhum oocisto nas fezes. Bom, o que acontece com o hospedeiro intermediário? O hospedeiro intermediário, quando consome esse oocisto, seja na água contaminada ou nas verduras e frutas, ou então quando ele consome os cistos que estão ali nos tecidos, né, como por exemplo nas carnes bovinas, suínas, ovinas, enfim, nas carnes de aves também, o que acontece? Essas formas, né, os esporozoítos ou os bradizoítos que estavam nesses cistos vão ser liberados se diferenciando em taquizoítos. Os taquizoítos eles vão conseguir invadir essas células do epitélio, né, dos hospedeiros intermediários, e ali vão começar a se multiplicar de maneira bem rápida por endodiogenia. Após essa rápida passagem pelo epitélio, os taquizoítos vão atingir a circulação sanguínea e a circulação linfática,
e aí vão conseguir se espalhar para diversos órgãos, né? Como o cérebro, o coração, os pulmões, os olhos, a placenta, os músculos. E o que é esse processo de endodiogenia, né, que eu havia comentado? Bom, a gente tem aqui descrito nessa imagem, né, tirada do livro do Davi Neves, e percebam o seguinte, aqui a gente tem um trofozoito, que não está se multiplicando, e aqui inicia o processo de divisão. Aqui nós temos a formação de dois conoides citoplasmáticos, e a gente já percebe que o núcleo adquiriu um formato de U, né? E cada polo desse núcleo está direcionado para um desses conoides. Após isso, esses núcleos, né, eles vão formar, cada um deles vão formar uma célula diferente, que ainda estão ligadas, e em seguida essas células vão se separar. Após isso, essas células vão se desprender dessa célula-mãe, formando essas duas células filhas, enquanto que a célula-mãe vai ser degenerada. Bom, um aspecto muito importante do ciclo biológico do Toxoplasma gondii é o quê? É o fato desses taquizoítos conseguirem atravessar a placenta, no caso, né, de uma gestante que entrou em contato, seja com os cistos ou seja com os bradyzoítos nas carnes mal passadas. E aí o que vai acontecer? A gente vai ter grandes problemas ao feto. E aí isso vai depender do trimestre, né, da geração, do período dessa geração. No primeiro trimestre é quando nós encontramos situações mais graves. Geralmente vai ocorrer o aborto, né, desse feto. Já no segundo trimestre de gestação, a gente vai ter aquela famosa tétrade de Seibe, né, caracterizada por corioretinite, calcificações cerebrais, perturbações neurológicas e também as alterações no volume craniano, né? Então, o indivíduo pode nascer com hidrocefalia, microcefalia. Já no terceiro trimestre, a gente tem consequências um pouco mais brandas. Como que isso se dá? Né? Essa questão, essa relação de infecção e de gravidade. Quanto mais cedo na gestação, mais difícil vai ser a infecção, mas mais grave será a gravidade, né, que essa infecção vai trazer. E quanto mais tarde na gestação, mais fácil será a infecção, mas em contrapartida a gravidade desses sintomas, né, que vão ser expressos, serão menores. Bom, e agora a gente vai falar sobre os diagnósticos, né? Então é feito o diagnóstico laboratorial. A gente tem o diagnóstico laboratorial que visa a demonstração do parasito. Uma das formas é, por exemplo, a coleta, uma coleta de um creme leucocitário que vai passar, né, por um processo de centrifugação e depois você faz um esfregaço com essa lâmina e aí você tenta identificar aquelas formas, né, a partir da coloração de Ginseng. Uma outra forma de demonstrar o parasito é a partir de uma reação em cadeia da polimerase, tanto do líquido amniótico, né, no caso das gestantes suspeitas, quanto também do líquido cefalorraquidiano, em casos aí de pessoas imunodeficientes. Bom, uma outra forma, né, da demonstração do parasito é a inoculação dessas amostras clínicas no peritônio de camundongos. E ali você vai fazer a busca, né, por taquizoítos dentro desse líquido peritoneal, ou mesmo cistos no cérebro desses camundongos. E uma outra forma é o método de histoquímica, né, em que você vai fazer uma biópsia de um tecido e vai fazer a busca ali por cistos teciduais. Mas as formas de diagnóstico mais importantes para a toxoplasmose são os testes sorológicos. São os mais utilizados, né, no acompanhamento, principalmente no acompanhamento pré-natal. É utilizado principalmente os testes imunoenzimáticos, né, os testes ELISA, a fim de se detectar os anticorpos, né, IgM e IgG. Como que isso funciona, né, direitinho? Na primeira consulta, quando for feito, né, esse teste ELISA, a gente pode ter diferentes resultados. A gente pode ter uma grávida que é IgM negativo e IgG positivo. O que isso significa? Que essa é uma infecção pregressa, né, que a grávida em algum momento da vida entrou em contato com o toxoplasma. Então não é necessário repetir o teste e também não é necessário tratar, porque não existe riscos ao feto. Uma outra situação é a grávida, né, apresentar IgM negativo e IgG negativo também. Isso significa que ela está suscetível, porque ela não tem os anticorpos IgGs, que são os anticorpos de memória, né, que ficam aí durante a vida toda, para protegê-la, né, dessa infecção. E caso seja essa a situação da grávida, esse acompanhamento da gestante tem que ser constante, né, para que, caso ela entre em contato com esse parasito,
imediatamente se inicia o tratamento. Uma outra situação é quando se identifica IgM positivo e IgG negativo. Isso indica uma infecção aguda. E aí tem que tratar imediatamente essa gestante. Uma quarta situação é quando nós temos IgM positivo e IgG também positivo. E aí nós temos uma questão indefinida. O que pode ter acontecido aqui? Pode ter acontecido do IgM ter se prolongado, né? Às vezes os títulos de IgM se prolongam por até 1 ano. E aí o que a gente faz, né, para a gente saber se de fato aquela grávida está numa situação de infecção aguda ou se é uma infecção que já ocorreu meses atrás? É realizado o teste de avidez de IgG. Se nesse teste de avidez de IgG a gente perceber uma baixa avidez do IgG, o tratamento tem que ser iniciado imediatamente. Caso seja identificada uma alta avidez do IgG, não precisa tratar porque aquela gestante já teve contato com aquela infecção há um tempo já considerado seguro. Bom, a transmissão da toxoplasmose, né, do Toxoplasma gondii, pode ocorrer por ingestão de oocistos que estavam presentes na água, nos alimentos, a ingestão de cistos, né, presentes nas carnes que são servidas cruas ou mal cozidas. Pode ocorrer também uma transmissão transplacentária, hipotransfusão sanguínea e transplante de órgão. Essas são as mais importantes. E como nós podemos prevenir, né, a toxoplasmose? A partir de uma boa higienização adequada, né, tanto das mãos quanto dos alimentos, né, as frutas e as verduras, um cozimento adequado das carnes, trocar a areia dos gatos, né, frequentemente, o ideal é que seja de 3 a 4 dias. E uma outra maneira, né, de se prevenir a toxoplasmose, bastante importante, é o acompanhamento de pessoas, né, de gestantes e de imunodeficientes. Bom, e essas são as referências que eu utilizei para essa aula. Muito obrigado, se cuidem e um grande abraço.